Muito boa noite, estamos no ar. O mundo da tinta não para. E você já sabe, tinta é vida, tinta é cor, justamente para trazer para o seu ambiente. E hoje eu tô com uma pessoa super especial. Tentamos marcar algumas outras vezes, até de tomar um café, mas a agenda dela é lotada demais, lotada. E você vai conhecer a nossa amiga engenheira Amanda. Muito boa noite, obrigado demais pela disponibilidade de estar aqui conosco. Sexta-feira à noite, eu sei que é difícil na agenda, mas eu consegui. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada, Davi. Boa noite a todos. É uma imensa desejo, na verdade, a gente já estava tentando há muitos tempos, um tempo considerável, né? Almoço, café, janta, um oi, uma chamada de vídeo, mas a gente conseguiu. Exatamente. Como eu disse, a agenda da Amanda é muito corrido. Às vezes eu tô lá acompanhando, né, o seu Sim, Instagram, tô em Suzano, tô em Mogi, tô em Itaquá, tô em São Miguel. Ela roda São Paulo todo, verdade. gente. Como que você consegue aconselhar, né, a casa, marido, nossa, tudo isso daí ao mesmo tempo, obra que suga demais, como que você consegue? Eu sei que é mulher, mulher faz mil e Eu ia uma tocar nesse ponto, coisa, eu ia né? tocar nesse ponto, exatamente. Às vezes surge uma vistoria, às vezes uma inspeção, a gente está na zona leste, depois vai para a zona sul e assim sucessivamente. Tem vezes da quilometragem ali que a gente roda em São Paulo de 150, 200 quilômetros do dia. Então realmente é uma coisa que cansativo também, né? Porque Sim. transita de um lado para o outro, mas é muito satisfatório. É, porque você faz essa parte de engenharia, obviamente você fez a sua faculdade, se formou já com esse pensamento de estar em obra, então você depositou toda a sua praticamente a metade da sua vida, Com né, certeza. nessa questão de saber que você estaria dentro da obra, visitando, fazendo ali, e eu vejo que você é muito minuciosa nos detalhes e isso Sim. daí enriquece ainda mais o seu currículo. Então você deposita amor naquilo que você faz, então não é algo que cansativo, vamos dizer assim, do por outro lado, porque você deposita amor. Com toda certeza. Um fato curioso, Davi, é que eu não tinha o desejo de fazer engenharia. Olha só, Não tinha, eu queria fazer medicina. É uma coisa muito. a doutora Amanda Pois mudou. é, hoje eu entro no hospital e falo: "Meu Deus do céu, graças a Deus que eu fui para outra área". Então eu criei esse laço da engenharia diagnóstica, né, que hoje a gente está especializado em engenharia diagnóstica, Sim, e é um traço, da medicina. Então, a questão da gente identificar patologias, patologia na verdade, identificarmos ali os problemas da edificação, o que que ela traz, né. sim. Por exemplo, se a gente os prestadores ou enfim, o próprio engenheiro, não vou eximir de culpa, acabamos pulando algumas etapas, tem problemas. E a engenharia diagnóstica ela entra exatamente aí, para prevenção, né, para a gente não ter esse tipo de problema, enfim, para ter uma obra e uma edificação segura. Então, é isso que eu tento entender, como que o engenheiro é formado para fazer essa parte, ele pula etapas, uma vez sabendo que, pulando essa etapa, futuramente a gente vai ter uma problemática grande aí, O tempo eu acho que é o nosso melhor e o nosso pior aliado. certo? Então, é muito dessa razão que as coisas acabam indo por caminhos diferentes. Então, e se eu tenho que ter um tempo de cura X, eu vou fazer Y porque eu preciso entregar a obra ali. Então, são nesses pontos que a gente acaba tendo esses problemas. Tempo de cura de concreto, tempo de cura até da própria tinta, da própria textura, né? Infelizmente, as pessoas vão acabando pulando algumas etapas e acaba tendo esses outros problemas que poderiam ter sido evitados. Então, às vezes, pegar muitos trabalhos também acontece isso, né? A gente não consegue olhar o minucioso, a gente olha só o macro e acaba tendo essas pontas soltas. Então vamos dizer que 50% ou um pouco mais do que isso se preocupa mais na produtividade do que uma Com qualidade de toda certeza, entrega, com toda certeza. né. Então, para muitos vamos entregar. Caso dê problema, voltaremos para consertar. E é por isso que a responsabilidade técnica é muito importante, né? E eu prezo muito por isso. Então, se existe um cronograma, se existe um passo a passo, por que eu, em sã consciência, vou achar que eu posso fazer as coisas que muito tempo antes de mim já são feitas? Então, é algo a se pensar, né?
existem profissionais, assim como engenheiros, assim como pintores, e é difícil, não É é muito fácil, difícil. é É, muito eu difícil. recebi mensagem de pessoas, né, como pintores, que realmente acabam indo direto, né, praticamente para o final. Eu só tenho um vídeo falando sobre o que você faria nesse forro. Você lixaria, aplicaria direto no gesso, fundo preparador. Alguns deles disseram, para que fundo preparador? Outros disseram, ah, não vou nem lixar, já vou com a massa direto. Outros disseram, ah, eu vou entrar com um Galvite, completamente fora de uma realidade. O Galvite é para uma outra ação, Sim. né? Para um outro tipo de trabalho. Só que cada um, você vê, mora em estados, cidades diferentes, Uhum. culturas diferentes. Porém, todavia, o serviço tem que ser o mesmo e respeitar as suas etapas de trabalho, justamente para não dar nenhum tipo de problema. Então, para se tratar de um forro, que é a minha área de pintura, Sim. é um lixamento, assim se for necessário, retirada de pó, fundo preparador. Tinha pintores que não sabiam nem para que servia um fundo preparador. Perguntariam, né: É, "Pra que fundo preparador? O que é exato. isso?" É. Exatamente. E a gente bem sabe, né, Amanda, que fundo preparador serve para quê? Para aglutinar partículas soltas, né, Exatamente. para dar ancoragem Uhum. à massa corrida e também evitar bolhas. Com toda certeza. Então você imagina, como eu vi, eu presenciei um pintor, né, lixando o forro, ele não retirou o pó e já foi direto com a massa corrida. Então você imagina com 2, 3 meses, além das bolhas, esse forro vai desplacar. Com toda certeza. Davi, na engenharia e também na arquitetura, a gente segue muito, ou a maioria das pessoas, ou todas deveriam seguir, né, as normas técnicas, né, da ABNT. Então, ela rege o que o mundo deveria ser feito na questão da engenharia, enfim, a arquitetura também. Então, é muito importante que as pessoas elas tenham o conhecimento, né. Hoje em dia, existem inteligências artificiais que estão no nosso, a gente precisa utilizar isso de uma forma que seja benéfico não só para inutilidades, mas também para o nosso conhecimento. Então, poxa, eu tô com alguma dúvida, baixa ali a norma, dá uma lida, entende quais são os processos, quais são os tempos, né? Claro, existem boas práticas e as normas que regem ali o que a gente precisa fazer. Então, muito dos profissionais eu acabo vendo que eles não têm conhecimento das próprias normas que já foram. É como se fosse a nossa Bíblia, né? A Bíblia da engenharia. Então, por que não seguir? Né? É uma coisa que eu, em todos os nossos laudos, a gente sempre coloca muito claro o que, que a gente está fazendo? Olha, a gente está pegando as informações dessa norma. Então, não é a Amanda que está achando, né? A diferença de um laudo e um parecer é exatamente isso. Um parecer, ele é o que eu, engenheiro, estou achando, e um laudo é que, ó, tá vindo dessa norma aqui, claro, tudo referenciado, mas um laudo ele é mais técnico por essa razão. Então, olha, não é o que eu tô achando, o que eu tô vendo aqui, não. É por isso, por isso, por isso. Então, se as pessoas seguissem o passo a passo, as coisas não estariam da forma como tá, né? Eu acho que precisamos, e esse espaço aqui que a gente cria, muito de informação, né? É muito informativo pra gente chamar que as pessoas, olha, vamos dar um passo para trás, porque a gente precisa entender, né? Não é só, olha, os prestadores de serviços acham que é muito de repetições, né? Mas assim, houve processos e a fundamentação é a mesma. Que provavelmente tudo daí que você faz vem de um meio, né? Veio de um início. Então é muito isso. A informação ela precisa ser disseminada, né? Então, para você que está em casa, está assistindo, você percebe que desde o início do nosso programa, O Mundo da Tinta Não Para, a gente vem falando de normas, a gente vem falando de requerimentos. Então não tem como fugir disso, né, Amanda? Exatamente. Precisa seguir normas. Os convidados anteriores falaram sobre isso, falaram sobre normas, né? Os montadores hoje de drywall, né, falaram muito sobre questão de norma, norma Claro. da forma que você monta, norma dos materiais a executar, sabe? Então é algo que precisa seguir, não tem como burlar, não tem Não como tem. pegar atalhos. Porque à medida que você tenta burlar ou pegar atalhos, vai dar ruim. Com toda certeza. Um ponto importante, jogando para o meu nicho, né, É. é a norma de reforma, a 16.280. Ela rege e que, assim, existe para ser seguido. Eu preciso fazer um laudo
que ele comprove, olha, eu estou entregando isso, serão tantos dias de reforma, vai acontecer isso, isso, isso. Muitos dos engenheiros, eles não sabem da importância dessa norma em reformas de apartamentos. O que hoje mais tem em São Paulo é o quê? Apartamento subindo. Então, se não existe um engenheiro, um arquiteto, e precisa ter o acompanhamento. Porque a partir do momento que eu assino uma RT, ela não é uma receita de bolo, ó, tá aqui. Não é um papel só, é minha responsabilidade. Então, tudo que acontece ali, independente, eu preciso estar acompanhando. Muitas das pessoas vêm atrás de nós, de clientes, falando, eu só preciso de uma RT, é só um papel, só um papel. E aquilo para mim eu falo, olha, esse tipo de cliente não é um cliente que faz parte do meu ecossistema. Eu preciso acompanhar. Como que eu vou me responsabilizar por uma coisa que eu não estou vendo, né? É difícil. Então, eu imagino que vocês tenham dificuldade quanto a, por exemplo, nós, engenheiros ou arquitetos, mas a gente também tem esse problema com o cliente, que ele. E às vezes não é nem culpa do cliente, é porque outros profissionais não fazem o que deveria ter sido feito corretamente. E aí acaba tendo esses desencontros, e se você não faz, alguém faz. Essa é a realidade. Então, o que acontece é que quando um faz uma má execução, todos pagam. Exatamente. Questão de precificação é a mesma coisa. Se eu cobro X, uma pessoa cobre X sobre 2, o mercado, ele entende que X sobre 2 é o correto. E é difícil de você se posicionar com o X, com o seu valor. Então, as pessoas, elas não colocam. Muitas das pessoas, elas querem só fazer o dinheiro ali. Eu preciso, claro, pagar uma conta, sempre vai ter contas para pagar. Mas o meu estudo, a minha especialização, o meu tempo, o tempo de ler norma, um laudo ele e não é em 1, 2 dias que a gente faz, a gente pede de 30, 40 dias. Então, não é uma coisa que eu preciso abrir as normas, eu preciso entender. Então, é o que a gente tem que passar para os clientes, a realidade. Eu sempre faço muito isso, sabe? Sempre converso, olha, não é só isso. Eu faço um escopo em todas as minhas propostas. Então eu explico, olha, é isso, é isso, é isso. Então, os clientes, eles estão vindo, graças a Deus, os meus já com essa ciência da importância, sabe? É difícil você colocar na cabeça do outro que a sua profissão, ela é importante, ela teve uma dedicação. Né? Enquanto outros profissionais, vejo isso por exemplo, vistorias de imóvel novo, né? Tem cliente que fala, nossa, eu pensei que era R$ 100. Hoje, para você emitir uma RT, tá R$ 109, R$ 110. Como que eu faço um serviço de uma vistoria, que eu tenho que fazer deslocamento, eu tenho que emitir nota fiscal, porque pessoas que têm microempreendedor, ele precisa emitir nota fiscal, não sonegue imposto, gente. Alguém vai te pegar. Então, a conta não fecha, sabe? E por isso a gente acaba pagando o preço de maioria. Provavelmente você tem isso na sua profissão também? É o que mais acontece, né? Eu chamo de pintor intermediário. Aquele que não calcula o tempo que ele saiu, Toda certeza. né? Ele não calcula que ele está saindo. A partir do momento que você sai portão afora, você já está gastando. Você tem que fazer uma visita. Eu, particularmente, cobro visita técnica, O ideal. porque você está na obra e de repente você tem que sair. Ou talvez um final de semana que vocês pudesse estar em casa, né, com a sua família, você tem que sair, fazer a visita, dar toda a atenção, como assim eu faço, para elaborar de forma muito clara e objetiva uma proposta de orçamento. Então, algumas vezes, esse cliente que já tem ali uma ideia de que acha que, não, é só uma pintura. Não, não é só uma pintura, porque se eu lhe entregar somente uma pintura, você vai achar que é somente uma pintura Exato. e vai querer pagar somente por Uma uma pintura. E não existe isso. Existe o quê? Uma visita técnica, uma proposta de orçamento, e aí sim, fechou, fechou, beleza. Esse valor da visita técnica, eu dou em desconto, e aí agora vamos partir para quê? Para uma proteção de piso, um isolamento. Então, existe toda uma logística até chegar à parte da pintura. Com toda E é o certeza. que valoriza os verdadeiros profissionais, tirando, e claro, você não vai tirar, mas você não vai disputar com esse pintor intermediário, que não calculou nada, é um cara que vai trabalhar de bermuda, sandália, sem um pingo de segurança. Eu Com não toda digo nem certeza. esteticamente, Sim, né, que isso acho que é o mínimo, mas é a questão da segurança. Né? Então eu não estou disputando com esse cara, eu estou disputando no nicho do mesmo que vai
uniformizado, o cara que se apresenta, o cara que tem uma rede social muito bem apresentada, né, que está sempre se posicionando ali, falando. Então eu estou disputando com esse cara, não estou disputando com um cara menor, né? Então isso vai muito do cliente também. Né? A gente vai muito do cliente, eu acredito também, quando o cliente vai lhe procurar, ou aquele que olha, né, a tua rede social, vai falar, cara, isso aqui não é para mim, não vou nem incomodar. Então, esse aí já tá fora para você. Mas eu sei, Amanda, que existe alguns ainda, né, Não é que fácil, querem Vi. arriscar, falar, não, eu vou lá só para me ver como funciona essa empresa. Só que você é posicionada nas redes sociais, você mostra um trabalho diferenciado. Então, todo trabalho diferenciado gera um valor, não gera um custo, gera um valor de investimento. Você disse tudo. A rede social ela é muito importante porque até quando a gente vai numa gôndola de supermercado, o que você olha primeiro? Você compra com o olhar. Então, esteticamente, isso aqui tá mais bonito. Tudo bem que seja um pouco mais caro, mas é mais valorizado. Então, as pessoas, elas também levam essa cultura para compra de serviços, para terceirização de serviços também. Então, por exemplo, em nossas parcerias, eu com toda certeza confio na sua empresa, em você, do que, por exemplo, um terceiro que não é posicionado numa rede social, que não tem uma comunicação, porque eu acho que hoje em dia a comunicação é o pilar de tudo. Então, em 5 minutos, se você não responder aquele cliente, infelizmente ele vai para outro que responda mais rápido. Então, eu priorizo muito a comunicação com os nossos clientes. Explico de uma forma clara, questão de proposta orçamentária é a mesma coisa. Um caso que aconteceu na semana passada foi: ai, quanto você cobra para fazer um laudo? A pessoa acha que é estranho, mas assim, é mais comum do que a gente possa imaginar. Eu te mando as fotos, eu te mando o vídeo. Eu falei, olha, precisamos fazer uma visita para entender o cenário. Ah, mas é só um telhado que caiu aqui. Só um telhado. Quando você chega lá, tem 15 problemas para você ver. É, porque como caiu esse telhado? Como aconteceu a queda desse telhado? Exatamente. Da onde veio? Então você tem que estudar a raiz. Exatamente. E as pessoas, elas acham que a gente sabe de tudo. Assim, caiu um telhado. Ah, então eu já criei na minha cabeça que é isso, isso. Não, eu preciso ver. Eu não sei, eu Cada preciso entender. caso é o caso, né? Cada caso é um caso. A mesma coisa que a gente estava falando dos orçamentos das pinturas. Então, cada caso é um caso. E fazer a visita é o Fundamental. fundamental, né? E é o primordial. Não tem como, porque Não tem. tem cliente que te manda, ou para mim, né, vídeo, mas quando chega é uma outra coisa. Ah, não, Exato. tem isso aqui também, mas eu acabei não te mandando. Aí você já mandou o preço e fica um negócio meio chato depois você ter que mudar esse Com toda preço, certeza. né? E fica um clima muito Você já desagradável. criou uma expectativa para o seu cliente Exatamente. daquilo. Daquilo e o tempo na sua mente. Não, Exatamente. não. Por esse tempo, por esse valor, eu vou fazer, então eu consigo conciliar até dois, dependendo do que for fazer no dia, um até meio-dia, do meio-dia para tarde eu consigo fazer outro. Só que quando chega lá é uma outra coisa, uma outra realidade. Então a visita técnica é super importante. Então, para você que está assistindo, vai mais uma dica aí também: cobrem. Não tenha medo de cobrar a visita técnica. Você vai sair com o seu carro, ou talvez vai de condução, ou talvez Sim. vai de aplicativo, tudo é gasto. Então, tem cliente que nem responde. Pelo menos para mim, eu não sei Para para mim você. também. É um São os Gasparzinho. mesmos clientes. Estamos concorrendo em nichos diferentes, É, mas é exatamente a mesma o coisa. cliente não Não responde? responde. Sumiu. Chega aquela parte, tá? Aí eu ainda falo, posso mandar proposta? Por exemplo, acompanhamento de reforma é clássico. Ah, não, só preciso de uma RT. Eu falei, olha, existem normas e a gente precisa seguir. Eu não posso me responsabilizar por uma coisa que eu não tô olhando. Ainda mais que a equipe não é minha. Então, o pedreiro vai lá, vai, por exemplo, quebrar uma parede que não poderia quebrar. E aí, como que eu explico isso depois? Que a minha RT tá lá em jogo, a minha responsabilidade técnica, o meu CREA pode ser inativado ou ter alguma multa, alguma coisa. Então, as pessoas, elas brincam muito com responsabilidades. Eu acho que no campo da engenharia, eu como, né, eu tenho um palco de fala para falar, eu vejo que muitos profissionais estão deixando seus valores de lado por questões de fechamento de contrato, sabe? A gente volta nesse denominador. A visita técnica ela é muito importante por isso. Porque se eu passo uma expectativa de valor para um cliente, depois é outra coisa, como que eu faço? Então, às vezes, você acaba tendo prejuízo porque você não fez o passo que é o principal, fazer a visita. Como eu faço isso, né?
Isso aí só dá para você avaliar Vendo. presencialmente, vendo, não tem como. Exatamente. Eu faço da seguinte maneira, então, se mandar foto e vídeo e não pagar pela visita, eu faço um pré-orçamento, porque é o que eu tô vendo, Faço isso também. é um pré-orçamento. Vai ser um pré, mas se eu chegar, tem uma outra realidade, vai ser Vai o ser outro. valor exato, Exa porque você não quer pagar pela visita, é o mínimo. E E volta. não, Eu e faço isso, volta, você volta não, também? sim, sim, sim. Exato. Ó, esse valor aqui entra como bonificação. Deu Isso, X, vai ser X menos esse valor. É isso, isso. Ele exatamente. não tá sendo enganado. Exatamente. Só que isso é muito bom, Amanda. Sabe por quê? Porque quando você fala que você cobra uma visita, você está filtrando. Você não Exato. está perdendo tempo, você está filtrando que de fato vai Você querer disse tudo. fazer. Ah, não, não vou querer fazer porque tá a visita. Ah, não, não sei o quê. Então, a visita é meio que um filtro ali para uma reta final de fechamento de negócio. Com certeza. E se muitos, né, entendesse essa visão, não pagaria o tempo ali, não perderia, na verdade, o tempo de estar indo, visitando, né, parando ali para fazer a proposta de orçamento. Porque o próprio filtro da cobrança da visita já diria se esse cliente é um potencial ou não, ou só é uma perca de tempo, ou só está cotando mesmo, leiloando, que a gente fala, né, Leiloando, leiloando aham. os preços, os valores, né, Sim, colocando ali na balança, tal. Tá certo que ninguém é obrigado a fazer, né? sim. Mas muitos fazem isso daí, essa questão de leiloar o preço, né? Fulano deu tanto, tal, você pode fazer tanto, tal, e acaba meio que desvalorizando. Não tem como. Eu estava conversando com um síndico na semana passada, inclusive. Eu estou adotando algumas medidas diferentes para a empresa e uma delas é fazer uma visita técnica em condomínios, que esse está sendo o nosso objetivo. E numa conversa com um desses síndicos, eu falei: é muito difícil ser correta. É muito difícil. É. Porque, infelizmente, na engenharia, alguns dos profissionais eles acabam. Quanto você quer para eu entrar no seu condomínio? Você precisa que eu dê 10% para você, síndico ou administradora? E eu nunca fiz isso. E nunca vou fazer. Então, eu falei para ele: é muito difícil ser correto, é muito difícil emitir nota fiscal, é muito difícil criar responsabilidade, ter RT, que algumas das pessoas elas acabam não fazendo. Então, é por isso que existem clientes para você e existem clientes que não são para você. Pode ser que seja para outros, mas eu filtro muito e eu prezo muito por ter clientes que entendam do que realmente eu posso proporcionar para eles em questão de serviço, em questão de confiança, né? É bem. Então, deixa eu entender. Para você hoje entrar no condomínio, a depender desse condomínio, você tem que pagar Não, de pro forma alguma. síndico? Não, não. Ah, Alguns tá. profissionais, profissionais que eu digo olha, para eu entrar, eu quero fazer por exemplo, um teste à percussão ou fazer uma pintura na fachada. Eu te dou X, síndico, para você aprovar o meu orçamento. Existem, Ah. existem. Existem alguns profissionais que fazem isso, infelizmente. E a gente fala de uma forma ruim, mas acaba prostituindo a nossa própria Então, profissão. então esse cara ou essas pessoas que praticam esse tipo de ação, ele não pode falar do governo, Aí chegou num ponto importante. porque a prática é a mesma, É a mesma. só Só mudou a muda profissão, mas a exatamente. prática é a mesma de suborno. Ou até o contrário, os próprios profissionais, desculpa, próprios síndicos Síndicos ou cobram. administradoras, falam: olha, para você entrar é X. E eu sou muito transparente com todos os síndicos e com todos os prestadores e com todas as administradoras. A gente não faz esse tipo de serviço. Às vezes acaba perdendo, ótimo, mas eu durmo em paz, meu sono, as minhas 7, 8 horas está tranquila, eu não fico pensando no que poderia, porque, como eu falei, eu não gosto dessa prática, não faço, abomino esses passos que não dá certo, sabe? Eu acho que eu sou do tipo de pessoa, Davi, não sei você, mas se você fizer uma coisa errada, você é pega. Então é melhor nem tentar, nem arrisca, sabe? Vaga. Ontem, por exemplo, eu falei: ai, 11 horas da noite eu tô no mercado. Não vai ter ninguém, nenhum idoso agora colocando. Eu falei: tá bom, eu vou colocar na vaga certa. Fui lá, coloquei certo, porque assim, é uma curva fora, sabe? E é pego. Então, assim, eu prefiro não fazer, me eximir e andar regular. Não, acontece comigo. Se eu sair um pouquinho da linha, acontece. Não acontece para os outros, mas acontece para mim. Acontece pra mim também. Então eu tenho também essa questão aí. E assim, você falando sobre essa questão de pagar, né? Pagar alguém para poder entrar, fazer o serviço, enfim. Então,
Eu tenho uma ideologia, junto com meu parceiro Marcos, que a gente também não paga pela indicação. Eu acho que você fez a indicação do meu trabalho como pintor profissional pela confiança, pelo trabalho entregue ao final, pelo respeito, pelo caráter, porque a gente bem sabe que muitos, infelizmente, pegam aí 20% até 50% do valor Claro. do trabalho Uhum. e somem, largam até ferramenta para trás, né? E somem, não aparece. Eu já peguei muito trabalho assim de profissionais, não sei se posso dizer isso, profissional, né? Mas que receberam seu dinheiro ali, pelo menos 50%, 60%, e não terminaram e foram embora e sumiram, trocaram de número, bloqueou o cliente. Eu acho isso muito ridículo. Sim. Então, assim, a partir do momento que você faz uma indicação da minha empresa, União de Cores, é pela confiança, pela transparência e pelo caráter, sabendo uma vez que eu vou fazer a entrega até o final. Então, se você viu esses requisitos, eu acho que, assim, claro, a gente pode marcar um almoço, não, eu vou te pagar um almoço, bacana. Isso já vai partir de mim. Ou Claro. um café, alguma coisa. Mas especificamente dizer, não, eu tenho que ganhar nessa indicação 20%, 10%, como já houve no interior, que o pessoal ia fazer, um amigo ia fazer uma indicação, ele falou, não, ó, eu já sei que eu vou fazer indicação sua aqui para minha cliente, eu quero 15% do valor. Então não é uma indicação. Não é uma indicação. Ela é Não uma é. indicação com um Paga. adendo. É. Exatamente. E aí encarece o seu serviço. Aí esses 15% que você está colocando sobre esse valor, tem outra pessoa que vai fazer 15 ou 20 a menos Menos. e vai fechar. Vai fechar. E vai fechar. E é isso mesmo. Em indicações, nós costumamos honrar a pessoa de alguma forma. Seja de enviar algum mimo. Inclusive, eu tô devendo para uma colega. Essa semana não foi fácil, Bianca, desculpa. Mas a semana que vem eu vou enviar. Então, a engenharia, ela é muito parceira. Assim, claro, existem comunidades específicas, né? E eu participo de 2 específicas do ramo da engenharia diagnóstica, que assim, eu não tenho que reclamar, claro, né? Existem profissionais, como a gente volta a falar, e profissionais. Mas você estar próximo de pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, você tá em paz. Eu não quero guerra com ninguém. Então, a gente troca alguns serviços, mas eu falo, eu gostaria de te honrar. Me passa o endereço, eu vou te mandar pelo iFood, pelo Kita, por qualquer coisa. Um cacau show, um brigadeiro, alguma coisa do tipo para que aquela pessoa se sinta, poxa, olha só, ela lembrou de mim. Não é só passei um cliente, sabe? Eu gosto muito de fazer isso com as pessoas. Isso aí teve também com a gente, que você fez a Foi, indicação do serviço para estar fazendo lá na quadra, foi, não cobrou nada, né? Acho que teve a visita foi. também, fiz tudo lá, Sim, eu né? lembro. E teve que voltar. Só Teve que que voltar. essa volta já teve que fazer tudo de novo, porque eu já tinha dado o diagnóstico, falou, ó, a gente vai fazer aqui Teve que um... refazer tudo aquela. Então. Essa quadra aí, vamos deixar pra lá. Essa Então, quadra aí. porque assim, a forma que a gente foi fazer ali né, Reparo pontual, o né? reparo pontual, eu falei, não Não vai, isso vai. E não aqui foi. é, Não e foi. não foi mesmo. Não foi. Mas assim, o que eu quero dizer é que não houve uma cobrança. Não, eu tô te indicando, então eu quero 5, Sim, 10%. Então de não forma existe alguma. isso. Não tem. Não tem o que fazer. Se você está indicando uma pessoa, é porque você conhece o trabalho dela, conhece a pessoa e sabe que não vai deixar na mão, Com certeza. né? E a questão de contratação de profissionais, Amanda, porque o que a gente mais, né, tanto eu como outros profissionais, a gente tem um grupo de pintores e o que é mais corriqueiro lá dentro é a falta ou a ausência na hora da negociação, assim, do pagamento. Negociou, beleza, tá tudo fechado, vamos trabalhar. Aí não dá uma entrada, a entrada, tipo, o cara começou segunda e a entrada só veio cair na sexta. Aí agora vamos partir, porque eu divido em 3 pedaços o Uhum. valor, né? 30, 20, 25. Vamos dizer, depende da negociação, ou 30, 30, 30 e 30. Mas a gente sempre divide em 3. Deu a entrada, aí agora para fazer o pagamento da segunda parcela. Cara,
desculpa, mas às vezes o arquiteto, o engenheiro desliga o telefone, não quer falar mais com a gente na sexta-feira. É sempre sexta-feira, acontece tudo na Não, sexta. e fica parecendo que a gente tá pedindo, a gente tem que suplicar Por uma coisa que já foi combinado. que já foi combinado e que por direito já é nosso. Olha, eu não sei como é a prática de vocês, mas tudo que a gente faz, nós fazemos com contrato. Então, tudo. Uma prestação de serviço aqui, eu tenho que amarrar com um contrato. Eu tenho um contrato. Então, desde um pequeno, por exemplo, essa visita que a gente vai fazer, graças a Deus, que essa cliente conseguiu entender, nós fizemos um contrato dizendo, é uma visita técnica e esse valor será devolvido caso você feche o orçamento desejado. Então, tudo é contrato, tudo. Eu me blindo, eu me protejo e protejo a outra pessoa também. Então, desde um acompanhamento, desde uma vistoria, uma inspeção, independente de valores, a gente sempre faz contratos para que esteja blindado, sabe? Então, olha, tá firmado, você assinou. E claro, existem pessoas que não seguem o que está estabelecido em contrato, mas a maior forma segue. Eu tive um problema de contrato até agora, nesses 5 anos. Um apenas. Então, o contrato, ele é muito importante nesse ponto, sabe? Questão de valores, eu prezo também por seguir. Prezo não, é o que deveria ser feito, né? Então, se eu combinei com você que vai ter uma entrada de 20, 30% e daqui 15 dias eu vou ter que te pagar mais 20% e no final eu te entrego, é aquilo, eu não tenho pra onde seguir. Então, existem profissionais também que desligam o telefone. Isso acontece, que não atende você ou que demora pra responder. Comunicação, ela é tudo, né? E existem muitos pontos que ficam falhos. E o que a engenharia mais é deficiente, assim que eu digo, na contratação de pessoas. Hoje está muito difícil se encontrar pessoas boas, que preencham requisitos que você estabeleceu da sua empresa, que sejam comprometidas, que não falham na segunda-feira. Porque tem muito caso que fala, não vai começar segunda não, vai começar na terça. E toda segunda é um pulo, que não chega o prestador. Mas hoje é chuva. Mas hoje tá ventando. Mas hoje o gás não tinha gás em casa, o chuveiro. Sempre alguma justificativa. A maior parte, tá? Não vou dizer que todos, mas esse está sendo o problema que nós, engenheiros, estamos achando, na verdade, tendo a dificuldade de encontrar profissionais bons. E quando a gente encontra, eu sou muito do tipo de pessoa que eu admiro aquela pessoa e eu quero aquela pessoa perto de mim. Então, concorda que uma coisa vai levando a outra? Eu cresço, a minha empresa cresce, você cresce porque eu confio em você e você vai me fornecer o seu serviço, e assim vai, a gente vai criando uma rede de contato, uma rede de apoio e uma rede segura. Então, é complicado, Davi. Muito, porque assim, quando a gente encontra, como já encontramos, empreiteiros, arquitetos, né, e fazemos toda essa negociação, infelizmente, os mesmos não valorizam o profissional. E não cumpre. Pelo menos comigo, né, Uhum. e com meu parceiro Marcos, a gente teve aí o ano passado, nessa mesma época, um prejuízo de 12.500, porque um empreiteiro não valorizou nosso trabalho, ele não pagou para nós. Né? Surgiu uma situação que a gente precisou dar um acréscimo, aumentar um valor a mais após a marcenaria. Uhum. Porque a forma que a marcenaria entregou fugia muito daquilo que a gente tinha meio que combinado. Faltava um valor para receber de um apartamento, a gente estava em 2 desse mesmo empreiteiro, e quando a gente retornou para um desses, cara, o apartamento estava completamente detonado. Detonado. Só no forro tinha 20 furos grandes quadrados. O forro já acabado. E a gente bem sabe que não tem como fazer furo por furo. Você tem que aplicar massa por inteiro. Claro. Então a gente conversou, falou, vamos ter que colocar um acréscimo. Esse cara surtou, não queria pagar e acabou não pagando nenhum apartamento e nem o outro apartamento também. Né? Obrigada. Imagina. Então, assim, pessoas encontram bons profissionais que vão até o final com ela, mas não valoriza. Não valoriza. É isso que a nossa dificuldade hoje, como bons profissionais, honestos que somos,
E pode seguir lá minha rede social, você vai ver o início, o meio, o fim. Às vezes a gente não tem acesso ao final, de mostrar o final da obra, e você sabe, né, Sim, o porquê. sim. O proprietário já está. O proprietário nunca te viu, o proprietário não teve acesso a você para ter a liberdade de falar: "Não, eu quero gravar o final, né, mostrar agora o depois, o apartamento tudo pronto". Você tem essa dificuldade, Sim. né, então nem sempre eu consigo voltar para mostrar o final, mas o apartamento foi entregue. Então, cara, se achar um profissional bom, segure, valorize, Com certeza. paga certinho, No paga atraso de pagamento. exato, porque assim, nós que trabalhamos como, autônomo e temos nossa empresa, a gente já está contando com aquele valor, Com e a gente certeza. não vai sair de casa e entrar dentro de uma obra por esporte, Amanda. Com toda certeza, Davi. Você não vai sair da sua casa, largar seu marido, sua casa, né, todo o seu conforto, vou me enfiar dentro de uma obra com um monte de marmanjo por esporte. Não vai ser, não. Então, o cliente que você fechou, valoriza. Olha só, ela veio, deu toda uma atenção, né? Ela poderia estar fazendo isso a remoto ou ter mandado um estagiário. Não, ela mesmo veio. E isso é muito bom, isso é importantíssimo. Então, muitos arquitetos, empreiteiros, acabam meio que pecando nisso e, obviamente, a gente não consegue mais trabalhar com essas pessoas. É aquela porta que se fecha, É. né. Nós que demitimos o cliente, não ele Não que é o não cliente que nos demite. nós que Exatamente. demitimos ele e a gente tem que ter esse posicionamento de demitir o cliente quando ele não está na mesma visão Com ou toda não está certeza. valorizando. Recentemente eu tive que demitir um empreiteiro, né, eu já, assim, passei 1 ano trabalhando com ele, mas, eh, sabe, você mandava uma mensagem para o administrativo, olhava a mensagem, mas não te respondia, não te dava uma posição, nada. E eu falei: "Deus, eu não quero mais. Eu quero que o Senhor coloque pessoas que realmente valorizem o meu trabalho, que realmente faça como o combinado. Eu não estou aqui por esporte. Eu tenho sonhos, tenho um propósito, objetivos, assim como você também. Sim, Você tem as suas contas, você tem, né, você tem todo um leque aí, uma logística, uma engrenagem para alimentar". com toda certeza. Não é muito diferente do que Eu tô eu falo pra achando que é os você. Deve mesmos. ser os mesmos clientes. Ou eles estão conversando, tem um grupo do WhatsApp só pra falar sobre Um isso. grupo secreto. Mas é a mesma coisa, Davi. É por esse motivo que a gente volta a falar sobre valorização de profissional. Não só de prestadores, mas da nossa própria classe. Eh, os engenheiros e arquitetos juntos, eles precisam se valorizar mais. Né? São 5 anos numa faculdade. É do 5 seu anos. tempo, do seu talento, do seu tesouro. Você investiu dinheiro, Sim. você investiu seu tempo, né? Muitas das pessoas trabalhavam o dia todo, estudavam de noite e faziam isso sucessivamente. Eu entrava às 7 horas, 19 horas na faculdade, saía às 11 e chegava no serviço às 7. Então eu tinha que acordar por volta de umas 4 horas. Não, quase 5 anos fazendo isso não é fácil. Então você tem que mensurar. Não é há 5 anos atrás que eu comecei a trabalhar, é desde o primeiro dia da minha faculdade. Então, eu preciso conscientizar o meu cliente que ele não está pagando, uma engenheira aqui que tem um uniforme, que tem uma bota, né? São 5 anos de graduação, especializações, cursos. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Por isso, é muito E importante. é constante, né, Amanda, esse estudo? Exatamente, constante. Cursos de baixa complexidade, de alta, mudou alguma norma, teve algum ajuste, a gente precisa estar antenado, porque uma coisa que era há 10, 20 anos atrás, hoje não é mais a mesma coisa. São as ITs de corpo de bombeiro, então, assim, são várias coisas que a gente precisa estar antenado, né? Em outras profissões tem isso, por que que na engenharia não deveria ser? Ah, mas a gente constrói em alvenaria faz quantos anos e nunca vai deixar de construir? Mas tudo bem, mas existem técnicas que são aperfeiçoadas e que se a gente não tá a par dessa situação, dessas inovações, a gente é deixado para trás. Você mesmo, hoje você não utiliza ali o próprio rolo, porque você teve, né, o seu conhecimento, você foi atrás de embasamentos e de conhecimento que te propuseram a ser algo mais rápido, melhor e com uma ênfase melhor também. Então, é tudo isso que a gente tem que ponderar, sabe? Não é X reais. Não é assim. Né? Você tem que ponderar caixinha por caixinha para construir o seu valor. E é assim que a gente vai construindo diariamente. Tá, e
questão sua mão de obra, do seu trabalho, é apenas casa, apartamento ou você também vai para o lado da indústria, se for necessário? Se for necessário, a gente vai. Eu não gosto de pisar sozinho em algo que eu nunca pisei. Por exemplo, a questão de indústria, existem parceiros, né, que já fazem há muito tempo. Então, caso surja esse nicho, a gente tem parceiros que possam fazer e fazer parcerias mesmo. Como eu te falei, essa comunidade da engenharia diagnóstica, a gente é muito unido e, assim como pintores deveriam também ser, mas a gente sabe com que a gente pode contar. Então, opa, eu não tenho esse conhecimento. Você faz comigo? Faz comigo a primeira, a segunda, a gente vai fazendo, até que eu pegue um embasamento. A gente fala muito que, muito dos casos, o cliente ele paga para a gente estudar. E a engenharia diagnóstica é isso. Existem casos em que eu não sei, e eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Mas eu preciso estudar, eu preciso estar antenado com normas, eu preciso estar embasado. Não é difícil. O pessoal acha que fazer laudos, né? Porque a pessoa acha que engenharia é só construir. Deus é mais. Eu gosto da área de construção, mas eu estou me especializando para essa área de engenharia diagnóstica. Então, o que está acontecendo aqui? Manifestações patológicas, elas existem são os estudos das doenças. Por isso que eu te falei que a engenharia e a medicina estavam um pouco intrínsecas ali, porque a gente estuda as doenças da edificação, de um concreto, né, de um revestimento. Por que está desplacando? Por que está tendo essas manchas? Por que tá... Alguma razão tem. Tudo tem uma razão. Então, é esse estudo que vem por trás. Existem equipamentos também que a gente... Uma coisa importante que é investimento em equipamento. Pega aqui a trena. Não, aqui, ó. É a laser, ó. Foi meu investimento, eu vou mostrar. E às vezes, assim, é só mostrar para o cliente que ele vai e fala, nossa, é uma trena laser, eu nunca vi isso. Então, são equipamentos que a gente tem para nos auxiliar ali, sabe? Hoje em dia, a gente não precisa derrubar uma parede para a gente ver se passa uma armadura ou não. Existem equipamentos que eu consigo identificar, claro, com mais precisão, você vai investindo. Tem equipamentos que custam 5, 20, 10 mil, né? Ultrassom hoje. A gente tem o pacômetro, que é exatamente para isso. Eu consigo identificar, opa, aqui tá passando uma armadura. Então, você pode pagar 5 mil reais para ele vai falar a espessura dessa armadura. Então, são muitas coisas intrínsecas, sabe? Por isso que a gente volta. Precificação, ela não eu coloquei a mão pro céu, opa, tá chovendo. Não, eu preciso ponderar tudo isso. E no tempo que você se formou, até hoje, né? Desde Uhum. quando até hoje? Já teve alguma situação que você não conseguiu resolver como engenheira ou falou, ó, aqui vai ter que embargar? Como que você vai abordar o cliente e falar, ó, vai ter que embargar porque a situação aqui tá Olha, feia? graças a Deus isso não aconteceu, graças a Deus, Porque é mas triste, né, para é, chegar para um cliente que está na expectativa de entrar, mas você levar esse laudo bem preciso e falar: "Ó, aqui você não vai morar por enquanto". exatamente. Essa casa que eu tô te falando, dessa visita, do telhado, eu não sei qual que é a situação, mas pelos vídeos não tá sendo um lugar que eu indicaria para habitar. Foi provocado pela chuva? Foi. Ah, Foi provocado pela chuva, então pode ter um desabamento. Então, o telhado já caiu, não tá. A gente não sabe como a estrutura tá, se tá boa ou não. Por isso que eu falei, precisamos fazer uma visita. Não é só, eu vou te cobrar 5 mil. Tá, e se aí eu precisar de equipamento X, Y, Z, que ultrapassou esses 5 mil, como que fica? pagou para trabalhar. Exatamente. E a gente não pode fazer isso, né? Estamos no Brasil. Não dá, não dá. Então ainda não teve uma situação que você chegou e Ainda falar: não, Davi, graças a Deus. E eu espero que não aconteça. Mas se acontecer, "Você a gente vai ter que se tem posicionar. que Olha, é seu risco, é sua saúde, saúde pública, então tem que ser feito. Tem que não ser tem feito. por onde correr, né, Não tem tem. que dar esse Se laudo". tiver que Até embargar, porque a gente não tá falando de só o objeto, só o bem, né, tá falando de com vidas, toda certeza. né, e daqui a pouco você fala: "Não, pode entrar, ficar tranquila", e aí a casa ou o apartamento racha todo, como já teve casos, Com toda certeza. né. E muito dos casos é do que a gente volta a falar. Foram etapas que foram mal executadas ou pularam as etapas para que acontecesse aquilo. Por exemplo, fissuras ou infiltrações. Foi falta, ou a mão de obra ela não era qualificada, ou não foi supervisionada, ou o material ele não foi adequado, ou não esperou o tempo de cura. Então, assim, se faz o certo pelo certo, o final dá bom.
É que na verdade existe toda né, uma série de coisas, Com toda certeza que vão uma vai ajudando a outra, é como a exatamente. gente vem falando também na pintura. Nós pintores minimizamos uma parede se ela estiver torta. A massa corrida não vai deixar ela Não reta. vai, Reta, reta, não vai, né, no plumo não. Isso começou lá atrás. com toda certeza. Eu acredito que também na hora de levantar um prédio, né, é o mínimo de pressa possível, porque você está falando de uma fundação onde vai subir um prédio aí de 20 andares, um peso, por mais que as paredes hoje são paredes de drywall, mas você tem toda uma estrutura externa, né, que vai ter que suportar colunas também de alvenaria, né? Então eu acredito que a base que o sustente precisa ser muito preciso e acho que isso daí não tem como burlar. Um Não tem. ferro, a não ser que o engenheiro responsável tente pegar o ferro mais barato, o cimento mais barato, né? Não sei se isso acontece para Acontece. tentar Infelizmente acontece. para tentar ganhar um por Economizar, fora, exatamente. economizar. Ah, tem sim. Assim, eu tô falando da engenharia porque é o meu nicho, E mas sim, assim, existem com pintores também, com cabeleireiros que compram tintas mais em conta, e o resultado é o cliente, é a satisfação do cliente. Então, se o meu cliente viu que eu trabalhei de uma forma boa, ele vai me indicar. Ele vai, com toda certeza. E assim, o seu cliente ele tem que ser o seu, vamos dizer, funcionário, aquele lado comercial mesmo. Nossa, olha, eu fiz um laudo, eu fiz uma reforma com a tal engenheira. Olha só, o Davi foi um excelente pintor. Então, assim vai multiplicando o seu nicho, o seu ecossistema de clientes. E é isso que eu busco, sabe? Acredito que você também busque isso. é isso aí já é um pouco antigo, né? A questão do indicar boca a boca. Exatamente. O que Isso funciona muito antigo, muito. que funciona demais. Até hoje. É porque o cliente é o teu filtro e teu feedback. Com toda Por certeza. mais que ele não lide grave com você ali, não Uhum. fale ali, externe isso para você, mas lá no oculto ou quando tiver com um parente, um amigo, ó, eu tô querendo fazer isso, então, o cara que fez lá em casa, ele é assim, assado. Então, até o teu comportamento, a tua forma de falar, isso daí também entra no pacote. Vou te confessar uma coisa. Essa semana a gente está fazendo alguns orçamentos, né? Na verdade, esse mês de fevereiro e março, muitos orçamentos. Não sei como foi o fechamento para você. Para mim foi um pouco demorado, né? Os primeiros meses são um pouco mais complicados. Mas um síndico entrou em contato conosco para a gente fazer uma visita. Fizemos a visita, passamos o orçamento. Ele falou: Olha, agora eu preciso que você me passe 3 indicações. Aí eu falei: Tá. Tipo, batata quente, tá quase fechando. Aí eu falei: "Tá, vou passar de condomínios". Então peguei 3 de uns síndicos recentes que fizemos serviços e indiquei. E aí eu falei pedi autorização, claro, eu falei: "Olha, fulano, eu posso te indicar? Estou concorrendo a um serviço em um condomínio e ele tá pedindo referência". Aí ela: "Claro, posso sim. Inclusive vou soltar tudo que tá engasgado na minha garganta". Aí eu falei: "O que que aconteceu?". Na hora eu liguei pra ela, falei: "Síndica, tudo bem? Aconteceu alguma coisa?". Ela: "Você demorou 1 minuto pra me ligar?". Ela estava tirando com a minha cara. Eu falei: "Você me deu tanto susto", que ela começou a gargalhar. Eu falei: "Você não tem esse senso de humor". Ela: "Eu tenho mais do que você imagina". Então, assim, é bom você ter referências, né, referências, porque, assim, se eu, com toda certeza, executasse um serviço não adequado, desses 3 ou desses 2 eu não teria uma boa referência. Então ela tirou uma com a minha cara, Davi, eu juro, eu estava parada, assim, eu falei: "O que que eu fiz? O que que aconteceu? O que que saiu do meu da minha, né, do meu nicho aqui que eu não tô sabendo?". Na hora eu liguei pra ela. Então foi uma coisa muito engraçada que eu falei: "Olha, essa mulher me paga". Mas, assim, é um relacionamento que a gente vai construindo, né, que a gente vai construindo com o síndico, você precisa mostrar para ele que ele precisa, entender da sua função ali. Muitas das pessoas acham que engenheiro, quando tá fiscalizando uma obra, ele só fica parado. Parado ali, o capacetinho branco, com aqui uma prancheta, com uma trena do lado, que é de praxe, a gente só tá parado, mas não. E, na verdade, toda a responsabilidade Tudo, vai ser visada para você. tudo. Passou 30 profissionais, mas é você que está respondendo, é você que Exatamente, está assinando, é você que está contratando. Tudo vai exatamente. para você, porque o final, na hora da entrega, é você que vai fazer a entrega. Com toda Os certeza. outros profissionais vão estar em casa. Exatamente. Eu tive sempre, depois que eu falo que Amanda não engenheira, mas Amanda, tinha muito desejo de, se eu me formar em engenharia,
eu quero muito ter uma placa com meu nome. Seja uma fiscalização, seja uma obra, seja qualquer coisa. Quando eu consegui, eu falei, caramba, olha só, aqueles 5 anos que eu passei dedicando meu tempo e tudo mais, valeu a pena. Então, assim, é muito satisfatório você ver e dar tudo certo. A partir do momento que você tem objetivos e metas traçadas, é muito fácil as coisas fluírem de uma forma correta. Claro, não é difícil, não é fácil, né? Não é fácil você seguir como a gente volta ao início. Seguir corretamente com as coisas, mas você vê lá o seu CREA, o nome da empresa, o seu nome, e fala, caramba, eu consegui. Então, é muito satisfatório. Não, Muito. é gratificante quando você tem um propósito Com e certeza. você segue dentro dessa linha muito certo, como a gente falou, né? Se pisar um pouco fora, já acontece. Então a gente acaba se tornando um pouco até meio que metódico, né? E as pessoas enxergam dessa forma, e na verdade não. É só uma questão de obediência, né? É uma questão Exatamente. de obediência e entender que se eu pisar, vai sair. Então, deixa eu ir ao meu caminho, da maneira que eu estou traçando e da maneira que eu quero deixar o meu legado ao chegar lá. E quando você chega, você olha e fala, cara, eu consegui. Tipo, mãe, consegui. É É isso. bem isso. Eu tinha um desejo, eu falei isso pra mim mesmo. Hoje eu posso falar abertamente porque já aconteceu. Uhum. Mas eu estava na fila, uma coisa muito simples, eu estava na fila para entrar em um dos anos da FEICOM. E aí eu vi aqueles influentes tudo entrando por Uhum. uma outra porta, né? A galera com um crachá diferente, e via eles também ali como expositores e tal. E aí eu falei pra mim mesmo, falei, ó, o ano que vem eu vou estar como influencer, né? Eu ainda não era da Expert, não era da Salvabras, Uhum. né? E eu falei pra mim mesmo ali, não falei pra ninguém. E de fato, no ano seguinte, eu estava como um expositor, influencer, né, ali na feira da FECOM, os 4. Na verdade, nós que somos expositores, são 5 dias, Aham. né, de muito trabalho, porque a gente chega às 8 e só sai 9h10. Depois que todo mundo vai embora, a Todo gente mundo. ainda fica lá para arrumar para o outro Uhum. dia, né. Claro. Então, mas quando eu estava ali no stand, né, da Expert, eu falei: "Ó, tá vendo? Eu consegui, fiz da maneira correta, trabalhei do jeito certo. Porque para que eu pudesse chegar até aqui, é porque eu trabalhei do modo certo, fiz a coisa certa e estou fazendo. Sim. Então, de parceria só com a Expert, já vamos caminhar para 5 anos, Não entende? é do dia pra noite que constrói. Não, então assim, eu hoje treino os futuros representantes da Expert quando entram, eu treino o gestor comercial, eu que faço o treinamento, eu que aplico o treinamento para eles, sobre todas as ferramentas que a gente tem aí no mercado. Então, Amanda, quando você passa na obra, né, e vê teu nome lá, aí você meio que passa um filme aí na Com cabeça, né? certeza. Ali iniciando os primeiros passos na faculdade. Exatamente. E eu falo muito que a engenharia, eu não escolhi a engenharia, ela que me encontrou, Abraçou. abraçou. Na verdade, eu ainda estava buscando passar em medicina. Eu fui para fora do país. Eu ia estudar na Caramba! Argentina. Chegou lá, eu falei, nossa, Você foi pra Argentina. eu ia, mandei todas as minhas documentações. Meu RG original, mandei tudo para uma assessoria. Cheguei lá, falei, agora vamos achar um apartamento para morar. E na época, né, a situação da Argentina, ela não tá. Já era casada. Não, eu era solteira nessa época. Aham. Na época, a Argentina não estava numa situação muito boa, e não está ainda, enfim. É, Mas estava difícil, já estava difícil a 2017, foi 2016. uma época bem Foi complicada. bem E você estava complicado. indo bem. Cheguei, foi eu e minha mãe. Primeira vez que a gente andou de avião. Nossa, coitado, quando ela chegou no aeroporto, Tadinha das ela assim, meu duas. Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui? E taxista, eles são muito. Os taxistas, principalmente os argentinos, eles veem que você é brasileiro, estrangeiro, solta o negócio lá do táxi que solta, sabe? É, Os valores. nossa, do dobro quase. A gente chegou lá, o cara ficou rodando com a gente em Buenos Aires, rodando, rodando, rodando. Chegou no hotel, eba, chegou. Aí tá, a gente foi pra faculdade. Eu fui pra faculdade, eu travei, Davi. Eu falei, eu não quero estar aqui. Eu não Você não gosto se disso. sentiu bem. Não me senti bem. Uma coisa eu falei, eu não vou conseguir. Sabe, algo não tava linear. Então aí eu cheguei pra mim, eu falei, nossa, e agora como falar pra minha mãe que eu não quero estar aqui? Ela pagou passagem pra mim, pra ela. Eu já mandei todas as minhas documentações. Eu preciso começar isso aqui. Eu falei, mãe,
preciso falar uma coisa, eu não gosto de espanhol. Eu na Argentina não gosto de espanhol, eu acho que eu não vou me dar bem aqui. Aí tentei mais um ano, voltei pro Brasil, tentei mais um ano de cursinho, porque eu fiz 3 anos de cursinho pra tentar. Medicina ainda? Pra medicina. E aí eu falei, chega, eu preciso, eu já estava com 20 e poucos anos, aí eu falei, chega, eu preciso entrar em alguma faculdade. Eu coloquei enfermagem e engenharia como segunda opção, por praticidade, porque a minha família tem alguns engenheiros. Eu ia perguntar se o pessoal é Tem medicina, engenheiro. nada, seria a primeira médica da família, eu e eu. Ihu! Aí eu falei, bom, engenharia tem umas certas pessoas que podem me ajudar com alguma coisa, e enfermagem eu posso tentar transferir em algum momento para medicina, o que não é fácil também. E aí estava muito mais fácil para rodar a lista, porque eu consegui fazer o ProUni. O ProUni, para as pessoas que não sabem, é um sistema do governo que a gente consegue ou 50%, 75% ou 100% de bolsa. E aí, pela minha nota do Enem, então estudem, pessoas. Estudem, é importante estudar. Eu não precisei, graças a Deus, pagar a faculdade. E a lista de espera para a enfermagem estava, tipo, tinha 5 pessoas só para rodar, para eu conseguir. E rodou 38 da engenharia. E na primeira aula, no primeiro tudo, o professor perguntou, mas por que vocês escolheram engenharia? Aí eu falei a verdade, falei, na verdade, a engenharia que me escolheu. Então, eu fui criando um certo amor pela profissão muito no final. Então, para você ter ideia, eu trabalhava em outro ramo, não era engenharia. Eu precisei fazer ali o meu estágio, e foi nas minhas férias do trabalho, porque eu não conseguia ter tempo para sair do trabalho para fazer. Então, nas minhas férias, eu consegui, peguei 30 dias, fiz o estágio, e todas as minhas férias eu ia fazendo um pouquinho mais para cobrir essa parte. E aí foi que eu acabei gostando da área de engenharia diagnóstica. Então, uma coisa leva a outra, e assim, eu me achei exatamente na minha profissão, sabe? Sem pôr, sem tirar, sem nada. Então, é uma parte de um diagnóstico, as pessoas chamam um engenheiro diagnóstico de médico da engenharia. Então, eu me encontrei muito, sabe? Graças a Deus, tudo cooperou pro bom. Você vai para uma faculdade de medicina, não gosta do ambiente, Não. não se encaixa. Primeira aula de engenharia é aqui, A confirmação é é aqui. aqui. E foi indo, eu Né? acabei. Que coisa, né? E as pessoas acham que engenharia, entrei naquela faculdade particular, mas só deixei meu RG. Não é assim. De 90, 100 pessoas que entram em engenharia, sai menos que a metade, Nossa. no final das contas. Então, eu me blindei muito de pessoas boas também. O meu grupo da faculdade eram todos ProUni, então todos dedicaram tempo, né? Por nota de Enem e tudo mais, para conseguir ter uma bolsa. Então, assim, eram todos, eram todos. E só tinha um homem, por incrível que pareça, todas elas eram meninas. Todas eram meninas. Eu cheguei a fazer administração, né? Aham. Não sabia. Para quem não sabe, pintou também. É, Não, a gente foi até a que faculdade. A legal. gente foi até a faculdade, administração, mas é aquilo, porque a visão hoje já está mudando, Sim, mas antigamente o cara que não deu certo em nada ou o cara que fugiu da escola e acabou sim. sendo pintor, nada disso. Eu fui até a faculdade, fiz o colegial, tudo certinho, faculdade ainda particular, né? E só que é um dom. Eu já tentei por várias vezes sair da pintura. Fiquei uns 7 anos fora da pintura, porque eu não queria a mesma pintura, mas é entender o propósito, entender o dom e cair para dentro dele. E hoje eu não largo mais, né? Não Você largo disse que mais você até porque tentou, mas a pintura não saiu de você. é igual, né? Você foi para um lado, Exato. só que o outro lado já estava te reservando Já. para fazer a tua caminhada, né? Então, assim, eu comecei pequeno, tentei sair. Ah, não estudou? Estudei sim até a faculdade e voltei para a pintura. Então, é a pintura que me agarrou e tudo que eu tenho hoje, até onde eu cheguei, foi através da pintura. Legal. Né? Então, é entender o dom que você tem. Então, o dom para você, Amanda, foi ser engenheira, foi realmente estar dentro da obra, não consultório fechado, partindo das suas 10, 15 horas sentado, atendendo ali, né? E, na Sim. verdade, hoje você atende pessoas, você trabalha com o público, mas um público diferenciado, você faz o seu horário, você faz o seu tempo, né? Dentro daquilo que você gosta de fazer. Isso que é importante. Fazer aquilo que gosta, né? E então não se torna peso.
Com certeza. Porque imagine só, beleza, minha mãe fez todo esse investimento, eu tô na Argentina, então eu não posso decepcionar. Então você vai fazer uma medicina até o final, Exatamente. só que lá no fundo não era exatamente o que você queria. Sim, Então de vai se jeito nenhum. tornar peso para você o resto da vida, porque você não ouviu você mesmo. Você talvez ouviu o desejo de alguém, no Uhum. caso sua mãe, que talvez queria ser médica. Pior que não. Eu sempre gostei muito, na verdade, eu queria sempre ir para a área da saúde. Sim, Eu queria fazer fisioterapia, porque eu tive um problema no joelho. Olha só, minha vida foi bastante coisa, viu. Eu queria ser tem jogadora de história. vôlei, aí tive um problema no joelho, eu falei: "Nossa, fisioterapia é muito legal". Aí eu falei: acho que", aí eu fui cooperando para que a medicina, eu falei: "É isso". Entrasse aqui E de e um era jeito ou de e outro, era né. ortopedia. Hoje, se eu Ortopedia. vejo qualquer coisa, Davi, você não tem ideia, se eu vejo uma fratura exposta ou um sangue, eu já fico: "Ai". Injeção é tudo assim, ó, faz. Tira sangue, eu não olho, não olho. E como? Como você ia fazer isso? Não Como que você ia sei, aplicar isso não nas sei. pessoas? "Ó, olha pra cá, Tá olha, vendo tem que porque fazer isso aqui". tudo tem um propósito? Uma cirurgia, talvez. A gente vê concreto. É isso, bota, vai, Ah, descarrega. É isso. é. E tudo Essa é a parte cirúrgica da da engenharia, engenharia. né. A Exato. parte da cirurgia é essa daí, montar a estrutura, montar, né, todo um quadro ali para que tudo seja, né, organizado da maneira mais correta possível para que Com futuros não certeza. tenham problema. Amanda, vai encaminhando para o nosso final, nosso bate-papo aqui é sensacional, a gente poderia ficar a noite toda conversando, Poderíamos. são grandes experiências, mas a Amanda vai voltar para, né, concluir a nossa conversa, o nosso bate-papo, que é muito interessante, muito bacana, e sempre chamando, como eu falei, eu gosto de ouvir o outro lado. A gente sempre fala, né, ali no nosso mundo ali da pintura, mais os arquitetos, mais os engenheiros, mais os empreiteiros. Não, eu tenho que ouvir também a galera, saber do teu lado positivo. Então, assim, é uma pessoa que tem os pagamentos corretos. Existe, tá vendo? Tem! Existem pessoas corretas no mundo e, assim, de verdade, E que valoriza a mão de obra. valorizem a mão de obra. Não tá fácil, nunca esteve, mas hoje tá É. muito difícil. Então, pessoas, valorizem o Davi, por favor. Obrigado. Gente, a gente vai terminando por aqui. Se inscreve no canal. Uma coisa mais importante é se inscreva no canal, é de forma gratuita. Tem também o nosso Instagram, o Mundo da Tinta Não Para. E para você que quer construir a sua casa ou talvez precise de um laudo, um RT, segue a Amanda também, vai aparecer aí na tela o Instagram da Amanda, segue aí também. Sensacional. Amanda, muito obrigado. Obrigada a Deus você, viu. abençoe a sua caminhada, Deus abençoe a sua família. Amém. Obrigado por estar aqui essa noite, disponível lá, deixou o pessoal em casa, mas esteve aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigado, Eu que tá? agradeço, muito obrigada pelo convite e o nosso café tá marcado. Exatamente. Gente, vamos ficando por aqui. E é isso aí. O Mundo da Tinta não para. Até o próximo episódio. Legal, gostei.